Mari, é possível ficar rico na bolsa de valores? Como é que eu faço para ganhar dinheiro? É só investir pensando no longo prazo que eu vou ter grandes retornos? Eu recebi essa pergunta e nesse vídeo eu quero respondê-la aqui com vocês. Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e hoje eu quero te explicar por que você que está investindo aí já tem um tempo ou começou nos investimentos agora, não fica rico ainda na bolsa de valores e o que você precisa fazer para atingir a sua liberdade financeira com os investimentos. Então vamos lá, o que te impede de ficar rico na bolsa de valores? O primeiro motivo é querer ganhos rápidos. A maioria que começa a investir acha que só vai ganhar dinheiro se comprar quando tiver barato e vender quando aquilo se valorizar. E aí eu tenho que chegar e te dizer, não é assim que funciona, não é assim que você vai ganhar dinheiro. Primeiro, a maioria não analisa aquela ação, aquele fundo imobiliário. Olha só para o preço, vê custando R$2 e fala, tá barato. Dá para o meu orçamento, vou investir aqui e depois quando esse negócio se valorizar, estou investindo um pouquinho mesmo, aí eu vendo e tenho um lucrozinho aí com essa venda, com esse investimento que eu fiz. Mas, porém, contudo e entretanto, não é porque o preço é menor do que outros quando você faz essa comparação que significa que aquele investimento, que aquela ação, que aquele fundo imobiliário esteja barato. Sempre analise antes de colocar o seu dinheiro em alguma coisa, tá? Então analise aí se você está olhando para ações, se essa ação está endividada, se essa ação está tendo, por exemplo, prejuízo, porque pode ser que aconteça também, por isso que o preço reduziu tanto. Então, assim, é sempre bom a gente analisar antes de tomar qualquer decisão. Inclusive, entra aqui nos ganhos rápidos a pessoa achar que se ela tiver dividendos todos os meses, os juros compostos vai funcionar muito mais a favor dela do que se ela ter dividendos uma vez por ano. E aí vem o segundo balde de água fria, que também não é assim que funciona, tá? O que acontece? Para as empresas terem ali um bom ganho, um bom retorno, elas precisam manter dinheiro em caixa, investir aquele dinheiro e para depois, lá na frente, conseguir colher bons retornos, tá? Então, às vezes, aquela empresa, aquela ação que você tem, vai te remunerar ali uma vez no ano. Só que tudo que ela te deu uma vez no ano vai dar muito mais em percentual, tá? Do que aquela ação, do que aquele fundo imobiliário que tá pagando ali todos os meses. Então, antes de você olhar só para, não, essa daqui paga todos os meses, essa aqui só paga uma vez no ano, dá uma olhada pro percentual de retorno que você vai ter. Porque às vezes o que acontece? Uma ação pagou R$1 por mês, tá? Isso é bem difícil, mas digamos que aconteceu ali, R$1 por mês. Beleza, no final do ano você conseguiu com uma única ação R$12. Mas você pegou uma ação que pagou uma única vez no ano R$15. Entende? Que você esperar às vezes um ano ali para a empresa trabalhar e dividir um lucro um pouquinho maior com você pode até fazer mais sentido se você está focando em dividendos. Então, nunca procure ganhos rápidos, tá? Dá sempre uma olhadinha aí, o que faz mais sentido, se aquela ação realmente vale a pena, se aquele fundo imobiliário realmente vale a pena. E aí, ainda dentro desse ponto de querer ganhos rápidos, muita gente ainda vai pro day trade, que é aquela famosa propaganda. Aqui você compra e vende no mesmo dia, não fica com nada e já sabe o quanto que você ganhou no final do dia ali. Galera, day trade é especulação. E especulação é diferente de investimento, tá? Então, com day trade eu vou comprar pensando que aquilo vai se valorizar por algum motivo ou não e vou vender logo depois, tá? Dentro do mesmo dia. Você fazendo isso, você pode ter ganhos na base da sorte? Pode. Você costuma ter ganhos? Não, tá? Mesmo profissionais, tá? Porque eu não considero, mas que seja, profissionais aí da área tendem a perder muito dinheiro com isso. Então, se você quer investir, foca em escolher bons ativos que tenham bons fundamentos, ou seja, dívida baixa, margens de lucros crescentes e aí por diante, que é aqueles vídeos que eu sempre mostro para vocês de como analisar, o que analisar, por que analisar. Segundo motivo aí que te impede de ficar rico com os investimentos em bolsa de valores é justamente a questão de não analisar onde você está colocando o seu dinheiro. Tem gente que chega para mim e fala assim, Mari,
eu estou aplicando em ações. O que você acha? Dá muito retorno? Como é que esse negócio funciona? E aqui eu fico assim, mas você está aplicando em ação? Tô. Você abriu conta na corretora? Abri. Legal, mas qual ação você investiu? Ah, não, eu apliquei lá nas ações. Não é assim que funciona, tá? Existem várias empresas dentro da Bolsa de Valores e você pode comprar pedacinhos dessas empresas que a gente chama de ações. Então você vai analisar empresa por empresa, aliás, e escolher comprar ou não uma ação daquela empresa especificamente. Então, às vezes, na base da empolgação, você abre conta na corretora e tem várias empresas lá. E aí você fala, essa daqui a corretora tá me recomendando, vou comprar. E às vezes nem sempre são as melhores, tá? Então, se você viu um investimento ali, não coloque o seu dinheiro antes de analisar. Tem gente que fala assim, começa a investir, só começa. E aí depois você começa e você vai aprender. Não concordo com isso, tá? Porque, por exemplo, você compra uma ação, viu que algumas vezes no ano aquela ação te pagou algum pouquinho ali, e que em determinado momento aquela ação se valoriza ou se desvaloriza, e em algum momento você está desesperado porque está caindo ou está muito feliz porque está subindo, acha que você fez uma boa escolha ou uma escolha ruim. Então, assim, analisa muito bem antes de colocar o seu dinheiro em qualquer coisa, tá? Vou mostrar alguns exemplos aqui na prática, tá? Que são ações famosas, que muita gente gosta porque tem o preço baratinho e que tem alguns, talvez muitos problemas, tá? Por exemplo, IB3, eu tô hoje dentro do Investidor 10, tá? E se a gente for dar uma olhadinha aqui na cotação, ela tá custando próximo de R$ 41. Então a gente vai olhar e falar, bom, Mari, não é tão barato assim, é uma ação até cara. Beleza, agora vamos dar uma olhada nos fundamentos dessa empresa, tá? O que são fundamentos? Mostrando ali se ela está endividada, se não. Quando a gente olha para a margem líquida, que é justamente depois que ela pagou todo mundo, quanto é que sobrou para ela, eu gosto inclusive que esse indicador esteja próximo ali de pelo menos, no mínimo, 10%, o ideal é que esteja cada vez maior, tá? Mas se a gente olhar aqui de 2020 para cá, até 2023, a gente tem margens negativas. O que isso significa? Prejuízo. Então, tem 4 anos que essa empresa vem dando prejuízos, custando aí R$ 41. Você realmente acha que com todo esse prejuízo essa empresa vai conseguir se recuperar? Pode ser. Vamos dar uma olhada na quantidade de dívida que ela tem. Dívida líquida sobre o EBIT. Vamos colocar 2,5 vezes aí o EBIT. O que é o EBIT? O lucro ali antes dos juros e impostos que a empresa tem. Então, ela precisaria de ter esse mesmo lucro por pelo menos 2,5 anos para pagar essas dívidas que ela tem. Então, ela já tem uma dívida ali que não é muito alarmante, mas ela vem registrando prejuízos. Agora vamos dar uma olhadinha em Americanas, a B2W Digital aqui. O que acontece? Teve vários problemas com as lojas Americanas, muitos mesmo, ela entrou em recuperação judicial, então muita gente que não está por dentro vai olhar e falar, bom, custa R$ 1, talvez valha a pena. Então vamos dar uma olhada aqui. Se a gente for direto, olhando as mesmas coisas, tá? Olhando aqui, por exemplo, a margem líquida, ou seja, de lucro, ela deu prejuízo aqui em 2013, em 2014, em 2015, 16, 17, ou seja, prejuízo. Em 2021, ela teve um lucro aqui que já saiu vários documentos falando que esse lucro foi mascarado, tá? Então, provavelmente isso aqui vai ser consertado lá na frente, quando soltarem os relatórios corretos, que ela teve um prejuízo estrondoso. Então, vem muitos anos que essa empresa vem dando prejuízo. Será que é uma boa ação? Ah, Mari, mas e se ela se recuperar? Bom, desde 2013, tem 10 anos que essa empresa tem tentando se recuperar. A probabilidade dela conseguir é pequena, pode acontecer, mas é um pouco pequena olhando para o passado, tá? Quando a gente olha na dívida, a gente tem a dívida por EBITDA e a dívida por EBIT e a dívida sobre o patrimônio. Em todos esses casos aqui, eu gosto que esteja abaixo de 3, tá? Abaixo de 3 eu acho ok. Acima de 3 até 3,5 ali, eu não gosto muito, mas aceito. Acima disso já me preocupa. E no caso da Americanas, ela tem uma dívida de mais de 4,5 vezes sobre o EBITDA, tá? Que aí já é o lucro tirando os impostos, juros e tal. E uma dívida de 12 vezes
sem tirar os impostos e os juros e tal. Então, assim, ela é uma empresa que paga muita dívida, ela paga muito imposto e tem uma dívida estrondosa. Isso para mim é muito preocupante, tá? Quando a gente vai para a Oi, outra empresa que muita gente olha só para a cotação aqui e não analisa. Então vamos lá, também é uma empresa que está em recuperação judicial. O que é isso? É levantar a bandeirinha e falar assim, então, Receita, a gente não dá conta de pagar aqui, a gente quer ajuda. Aí a galera vai lá, tenta ajudar e tudo, mas enfim, quando a gente olha para margem líquida, a Oi, ela tem aqui um prejuízo de 211 vezes o que ela ganha, ou seja, a cada 100 reais que ela vende, aliás, a cada R$ 1 que ela vende, 201 é só de prejuízo que ela tá tendo. Então, assim, é uma coisa muito preocupante. Ela vem tendo prejuízo também há um bom tempo. A dívida dela, eu tenho até medo de olhar, gente, mas a dívida dela, tem dinheiro em caixa. Dívida líquida sobre EBITDA, negativa. Isso aqui significa que ela tem dinheiro em caixa. Então, assim, apesar dela ter dinheiro em caixa, não é suficiente para ela registrar lucro, porque ela tem que manter dinheiro em caixa para pagar imposto, para pagar não sei o que, funcionário, lá. Então, ela está com problemas. Então, quando a pessoa olha só para isso, não analisa isso aqui a fundo, fala, vou comprar e ver no que dá, normalmente não dá muito certo. Terceiro motivo dos 6 que eu quero trazer aqui para você, que te impede de ficar rico na bolsa de valores, é justamente não entender o que é uma ação, o que é um fundo imobiliário. Ah, Mari, mas todo mundo sabe o que é uma ação? Todo mundo sabe o que é um fundo imobiliário? Pior que não. Tem gente que investe já há um tempão e não entendeu que ação, você não compra a ação, você compra um pedaço de uma empresa, você está se tornando sócio daquela empresa. Eu já vi muito investidor falando assim, ai Mari, mas você que tem um canal grande precisa entrar no RI da empresa, que é o relacionamento com o investidor, tá? Para reclamar porque eles não estão pagando dividendos. Galera, quando você investe numa ação, você tem que entender o que aquela empresa faz. Às vezes a empresa não paga dividendos justamente porque ela está retendo caixa, porque os dividendos é parte do lucro daquela empresa. Então, os dividendos é o quê? O que ela paga para o investidor, né? Então, ela está retendo dinheiro ali dentro da empresa e investindo para daqui a 2, 3, 5, 10 anos ela conseguir distribuir muito mais para os investidores, para os sócios daquela empresa. Então, quando você investe numa empresa, você precisa entender que não é a ação, você está se tornando sócio daquela empresa. E é por isso que eu falo para vocês, analisa, porque quando você olha, a ação está custando R$ 1, não, você está investindo naquela empresa e um pedacinho daquela empresa está custando próximo de R$ 1. Vale a pena? Eu analisando e entendendo como é que aquela empresa funciona? Ah, não vale a pena. Ah, não, vale a pena. Então, para isso que você tem que olhar. Os fundos imobiliários, a mesma coisa. Muita gente investe pensando só nos dividendos. Então, fundos imobiliários, você está investindo ali num pedacinho de um imóvel. O fundo imobiliário compra vários imóveis, divide em cotas e os investidores vão lá e compram. Cada um que quer se tornar investidor daqueles imóveis vai lá e compra essas pequenas cotas daqueles prédios, daqueles imóveis ou daqueles papéis. Tem muitos fundos imobiliários que investem em dívidas do setor imobiliário, então você consegue ali também investir nesse tipo de coisa. O quarto motivo, e esse aqui é muito famoso, é achar que você vai ganhar porque tá todo mundo ganhando. Isso aconteceu muito com o Bitcoin. E aí muita gente que nem acredita, nem entende o que é Bitcoin, nem entende o que é criptomoeda e simplesmente falou, tem um amigo meu que tá ganhando, vou investir nesse negócio também porque a tendência é que esse negócio só suba. E não é bem assim, tá? Para você investir em uma criptomoeda, você precisa acreditar no projeto daquela cripto. No caso do Bitcoin, ele tem um projeto ali dizendo que o objetivo dele é ser uma moeda independente, explicando tudo bonitinho. Tem criptomoedas que não tem fundamento nenhum. A ideia é justamente ser uma criptomoeda aleatória. Então, assim, quando não tem esses fundamentos, ela é criada, tem um hype, porque todo mundo sai comprando, então a gente chama isso de hype, né? Todo mundo comprando, o negócio sobe loucamente. E do nada, todo mundo fala, já ganhei aqui, vou vender. Então, muitas pessoas acabam especulando em criptomoedas e perdendo muito dinheiro, tá? Então, não invista sem entender como é que aquele negócio funciona. Porque se você entendeu e gostou, beleza. Se você acha que você vai ganhar porque tá todo mundo ganhando ou porque alguém ganhou,
não é o caminho. Entenda como aquele investimento vai te dar algum retorno. As ações, elas vão distribuir parte do lucro com os investidores. Os fundos imobiliários, eles vão distribuir os aluguéis que eles receberem ali com os investidores. No caso das criptomoedas, não tem distribuição de lucro, tá? É uma moeda ali que você investe e deixa ela ali como reserva de valor. Inclusive, eu não invisto. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo só explicando o motivo de eu não investir e explicando um pouquinho mais também como analisar, o que a gente tem que fazer para entender se é legal ou se não. E aí, o último motivo que eu trouxe que te impede de ficar rico na bolsa de valores é não tentar gerar riqueza e não entender como os juros compostos funcionam. Eu tô aqui, por exemplo, dentro de uma calculadora de juros compostos e eu vou mostrar aqui para vocês uma simulação. Se a gente investir todo mês R$250 e ter uma taxa de juros aí por ano, tá, de 8%, digamos que a gente invista, sei lá, por 30 anos, vamos colocar menos, por 20 anos, tá? Vamos calcular aqui e ver qual é o retorno que isso daria. Você teria investido aí 60 mil exatos e teria só de juros, somado a esses 60 mil, 82 mil, um pouquinho mais de 82 mil. E aí teria mais de 142 mil. O que acontece? Os juros compostos é o seguinte, eu estou investindo esse valor, ganhei de juros esse valor e eu tenho duas opções, gastar ou reinvestir. Se eu reinvestir, no próximo mês eu tenho um pouquinho mais e aí vai gerando uma bola de neve. Porém, muita gente acha que precisa receber todo mês na corretora os investimentos ali para ter essa questão dos juros compostos a seu favor, e não necessariamente. Por exemplo, existem opções mais arriscadas e menos arriscadas, tá? Por exemplo, digamos que a gente pega aí um CDB que rende 100% CDI, igual a gente tem na carteira do canal que eu já mostrei para vocês. Vai render todo dia útil um pouquinho. Então, juros vai ser juros sobre juros ali. E eu vou continuar recebendo normalmente. Só que não vai cair na conta da minha corretora. Vai rendendo ali. Como tem liquidez diária, ou seja, eu consigo resgatar a qualquer momento, o dia que eu resgatar ou o dia que vencer, eu vou receber tudo junto. Eu não preciso receber diretamente da minha corretora, igual os fundos imobiliários que pagam os aluguéis e cai direto na conta da sua corretora. Não existe essa necessidade. Então, às vezes, a gente não vê o dinheiro caindo lá na conta da corretora, mas os juros compostos estão trabalhando. Então, a gente precisa entender isso, que se eu deixar de gastar R$255, eu vou ter economizado aí em 20 anos 60 mil. Mas se eu investir, eu vou ter mais do que o valor que eu investi só de juros. Então, esses juros aqui, eu vou continuar com 60 mil mais esses juros para eu gastar como eu quiser. Então, às vezes, eu consigo gerar valor, eu consigo criar riqueza. Mas, lógico, eu preciso investir em bons ativos. Por isso que eu tô sempre falando sobre analisar antes de investir. Mas então, como é que a gente faz para ficar de fato rico com os nossos investimentos, com a bolsa de valores? Apesar de ter muita gente te explicando o caminho da riqueza, falando que a bolsa vai te gerar isso daí, falando que você vai construir a sua liberdade financeira com os investimentos, a verdade não é bem assim, tá? A bolsa de valores não vai te deixar rico. Até porque não tem como você investir sem dinheiro. Você precisa ter dinheiro para conseguir investir e, de maneira correta, gerar os juros compostos ali a seu favor. Então, o primeiro passo para você adquirir riqueza é entender o seguinte: bolsa de valores é um lugar para você investir e acumular patrimônio ao longo dos anos. O que dá dinheiro é você trabalhar, fazer renda extra, empreender, acumular um patrimônio e ir investindo. Mário, precisa de muito dinheiro para investir? Não, você pode começar aí com menos de R$50 por mês investindo e já fazer os juros compostos trabalhar a seu favor. Se você ficar vivendo achando que bolsa de valores é igual aquele filme A Grande Aposta, talvez vai dar merda, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha clareado a mente de vocês aí pro mundo dos investimentos e eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal, hein? Tchau!